Na manhã de sexta-feira, 21 de setembro de 2001, Ana Montes começou seu dia com sua rotina habitual. Ela chegou pontualmente em sua baia no sexto andar, se preparando para mais um dia como analista de inteligência para a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos da América. Por quase 17 anos, ela serviu como a principal especialista em Cuba. Com acesso a segredos sensíveis do país e mente brilhante, ela ajudou a moldar a política dos Estados Unidos da América em relação a Cuba durante o tumultuado período da Guerra Fria, nos anos 1980 e 1990. No entanto, ela estava vivendo uma vida dupla. Por trás de sua imagem cuidadosamente cultivada de servidora pública dedicada, havia uma mulher abrigando um profundo compromisso ideológico com o regime de Castro e um talento para a decepção que evitaria a detecção, através de 3 administrações presidenciais. Durante o dia, ela escrevia relatórios de inteligência que influenciavam a política americana. À noite, ela digitava meticulosamente segredos classificados de memória em disquetes criptografados que passava para seus manipuladores cubanos em restaurantes chineses de Washington. Mas finalmente sua duplicidade a alcançou e seu dia estava prestes a ter uma reviravolta dramática. O telefone em sua mesa tocou. Seu chefe pediu que ela o encontrasse no escritório do inspetor-geral no andar superior. Sem perceber nada fora do comum, ela se dirigiu ao elevador que a levou um andar acima. Ao entrar na sala de reuniões, ela congelou. Ela foi recebida por agentes especiais do FBI e ela sabia exatamente por que eles estavam lá. Esta é a história de Ana Montes, a chamada Rainha de Cuba e uma das espiãs mais prejudiciais na história dos Estados Unidos da América. Ana Belén Montes nasceu em 28 de fevereiro de 1957, no Hospital do Exército dos Estados Unidos da América, em Nuremberg, Alemanha Ocidental. Foi onde seu pai Alberto serviu como médico militar. Seus pais porto-riquenhos elevaram-se de origens modestas por meio de educação e sacrifício. Porém, por trás da fachada de uma família militar bem-sucedida, existia uma escuridão no lar. Atrás de portas fechadas, Alberto Montes governava sua casa com mão de ferro, submetendo Ana e seus irmãos a castigos corporais por infrações menores. Como a mais velha de 4 filhos, Ana absorvia as tensões da família de forma mais aguda. Ela compreendia as intensas discussões em espanhol dos pais e testemunhava as mudanças de humor imprevisíveis do pai. Quando sua mãe Emília finalmente se separou de Alberto em 1972, Ana, com 15 anos, recusou o convite do pai para morar com ele. O alívio da família foi palpável quando ele se mudou. Ana tinha um vínculo especialmente forte com sua irmã caçula, Lucy. Com apenas 16 meses de diferença de idade, elas dividiram um quarto por 16 anos. Embora suas vidas iniciais estivessem entrelaçadas, elas se afastariam à medida que suas escolhas adultas as levavam por caminhos opostos, uma servindo à comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América e a outra apenas fingindo fazer isso. Apesar das dificuldades familiares, Honor se destacou nos estudos. Ela se formou na Loch Raven High School em Towson, Maryland, com média de notas de 3.9 antes de frequentar a Universidade da Virgínia. Seu ano júnior passado na Espanha se mostraria crucial na formação de sua visão de mundo. Em Madrid, Ana se tornou amiga de Mimi Colón e participou de várias manifestações anti-americanas. Depois de assistir a um documentário sobre o golpe chileno de 1973 contra Salvador Allende, Ana explicou apaixonadamente para Mimi como os Estados Unidos da América interferiam em outros países e os impediam de viver livremente. Ana levaria essa convicção ideológica consigo ao longo de sua carreira e isso acabaria levando à traição. Na universidade,
Montes se formou em relações exteriores com foco na América Latina. Depois de se formar em 1979, ela passou o verão morando com uma tia em Porto Rico. Ela voltou aos Estados Unidos da América em dezembro de 1979 para iniciar sua carreira no Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Como datilógrafa, ela trabalhou no escritório da Lei de Liberdade de Informação do Departamento de Justiça, onde processou recursos e defendeu a favor ou contra a liberação de informações classificadas. No Departamento de Justiça, Ana rapidamente se destacou, desempenhando-se tão excepcionalmente que seu supervisor a direcionou para um programa especial de treinamento para paralegais. Em 3 anos, ela passou de um salário GS-4 para um GS-9, tornando-se uma das apenas 3 paralegais do Departamento de Justiça especializadas na Lei de Liberdade de Informação e Privacidade. Ela recebeu autorização de segurança de alto sigilo, que também veio com acesso a informações compartimentadas sensíveis. Essa posição concedeu a ela acesso a grandes quantidades de registros sensíveis, tanto do Departamento de Justiça quanto do FBI. Foi durante esse período, enquanto equilibrava seus estudos de pós-graduação na Escola de Estudos Internacionais Avançados e o trabalho no Departamento de Justiça, que Ana foi recrutada pela Cupid Intelligence. A abordagem, orquestrada com a ajuda de uma colega de classe da SAIS chamada Marta Velasquez, foi magistral em sua simplicidade. A principal missão de Marta como recrutadora na SAIS era identificar estudantes com ideias semelhantes, e Ana, uma crítica franca da política externa dos Estados Unidos da América, com laços familiares com a independência de Porto Rico, deve ter parecido um alvo fácil. Foi Marta quem apresentou Ana a um oficial de inteligência cubano, conhecido apenas como Chang. A interação inicial deles ocorreu durante um jantar, onde a política externa e as guerras na América Central foram discutidas. Durante essa reunião, Chang sugeriu a ideia de Ana realizar o que ela considerava um trabalho menor, lendo e traduzindo artigos de jornais em inglês sobre a Revolução Nicaragüense para o espanhol. Ana inicialmente resistiu, questionando se eles já não tinham pessoas para tais tarefas, e sugerindo que ela tinha mais a oferecer como estudante de pós-graduação. Notando o orgulho intelectual de Ana, Chang mudou rapidamente de tática. Ele sugeriu que ela analisasse as ações do governo dos Estados Unidos da América na Nicarágua. Uma oferta que se alinhava perfeitamente com a visão de mundo cada vez mais radical de Ana e sua crescente indignação moral com a participação dos Estados Unidos da América nas hostilidades na Nicarágua. O jantar crucial de 3 horas de Ana em Nova York mudou o curso de sua vida para sempre. Foi após esta reunião que Ana Montes concordou em colaborar com os cubanos, dizendo, segundo relatos, sim, eu estou dentro. Posteriormente, Ana e Marta se reuniram mais vezes para discutir sobre seus planos de divulgar segredos dos Estados Unidos da América para Fidel Castro. Após cruzar o Rubicão, Ana e Marta iniciaram uma viagem aparentemente tranquila de férias de primavera para Madrid. Isso serviu como disfarce para a viagem secreta delas a Cuba. Uma vez em Madrid, um contato cubano forneceu-lhes passaportes falsos que usaram para viajar para Praga, na Checoslováquia, controlada pelos comunistas. Lá encontraram 2 operativos cubanos. Um deles os escoltou até Havana. Uma vez em Cuba, Ana Montes e Marta Velasquez passaram por treinamento pela Diretoria de Inteligência Cubana, ou Diretoria de Inteligência. Essa instrução incluiu aprender como receber mensagens de rádio de ondas curtas de alta frequência, criptografadas, e técnicas para manipular exames de polígrafo. Ana recebeu o codinome Sônia, enquanto Marta foi designada Bárbara. Como parte de sua cobertura operacional, Ana foi instruída a enviar um cartão postal de Madrid para seu irmão e cunhada, indicando falsamente que estavam desfrutando de 2 semanas de férias na Espanha. Depois de 2 semanas de treinamento intenso, Ana e Marta retornaram a Madrid com passaportes falsos. De lá, elas retornaram aos Estados Unidos. Justamente quando ela estava se posicionando no início de 1985 para ser a espiã perfeita com um novo trabalho mais sênior alinhado,
Ana Montes recebeu algumas notícias preocupantes. Sua irmã mais nova, Lucy, conseguiu um emprego trabalhando para o FBI em Miami como tradutora de espanhol. Se isso por si só já não fosse ruim o suficiente, Lucy logo foi designada para a Força-Tarefa Royal Flush, uma operação ultra-secreta que investigava espiões cubanos em Miami, conhecida como a Rede Vespa. Lucy ficou surpresa quando sua irmã Ana reagiu negativamente à notícia de seu novo emprego, achando não apenas decepcionante, mas estranho que Ana se referisse ao FBI como idiotas. Ana teria que considerar mais tarde seu irmão Tito e sua esposa entre esses idiotas, pois eles se juntaram ao FBI em 1987, com o irmão Tito se formando na Academia de Treinamento em Quantico, Virgínia, em 1989 e passando a ser um agente especial trabalhando em Atlanta. Ana sabia que com seus próprios irmãos trabalhando na segurança nacional dos Estados Unidos da América e sua própria irmã envolvida em bisbilhotar seus negócios com Cuba, ela teria que agir com muito cuidado. Em 30 de setembro de 1985, Ana Montes iniciou uma notável carreira na Agência de Inteligência de Defesa, a principal fornecedora de inteligência militar estrangeira para o governo dos Estados Unidos da América. Mesmo com pouco conhecimento inicial sobre assuntos militares, ela logo se destacou como uma analista excepcional. Suas primeiras responsabilidades focaram em El Salvador e Nicarágua. A Diretoria de Relações Exteriores enviou Ana 2 vezes para se encontrar com a nova presidente da Nicarágua, Violeta Chamorro, e informá-la sobre as capacidades militares do país. Em 1992, ela se tornou a principal analista política e militar da Diretoria de Relações Exteriores sobre Cuba, posição que ela manteria pelo resto de sua carreira. Neste papel, ela ganhou o apelido de Rainha de Cuba, refletindo tanto sua incontestável expertise quanto seu modo um tanto imperial. As avaliações de desempenho de Ana elogiavam sua alta inteligência e atitude positiva, e ela recebeu muitos prêmios e certificados de mérito da agência. Seu supervisor, Marty Scheiner, a descreveu como uma analista excepcional, uma escritora fenomenal, extremamente prolífica, geralmente produzindo cerca de 2 a 3 vezes mais do que a média dos analistas. Sua reputação profissional estelar foi a cobertura perfeita para suas atividades de espionagem. Como a principal especialista em Cuba da comunidade de inteligência, Ana tinha acesso direto exatamente às informações que mais interessavam aos seus manipuladores cubanos. Ela não estava apenas roubando segredos. Ela estava ativamente moldando como o governo dos Estados Unidos da América percebia e respondia a Cuba e outros países da América do Sul. Ela estava se movendo nos mais altos círculos. Durante a crise política do Haiti de 1986, até mesmo elaborando um documento informativo para o gabinete dos chefes de Estado-Maior e o gabinete do secretário de Defesa. Uma das principais contribuições de Ana foi seu trabalho em um relatório chamado A Ameaça Cubana à Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, uma análise interagencial influente apresentada ao Congresso pelo secretário de Defesa em maio de 1998. Seus relatórios foram elogiados por formuladores de políticas militares e a comunidade de inteligência por sua atualidade e clareza. Sendo tão bem considerada, foi Ana quem exerceu enorme influência sobre se as questões de segurança eram aprimoradas ou tratadas com menos rigor. Em muitos aspectos, Ana Montes era a espiã perfeita. Ela era movida por ideologia, não por ganho financeiro, e, portanto, tinha menos risco de levantar suspeitas vivendo de maneira extravagante e além de seus meios legítimos. Ela recebeu muito pouco de seus manipuladores cubanos, apenas alguns milhares de dólares para pagar um empréstimo estudantil, comprar um carro modesto e um laptop de segunda mão. A técnica de espionagem de Ana Montes igualava a precisão de seus relatórios analíticos. Todas as manhãs, ela vasculhava pilhas de documentos de informações secretas e sensíveis compartimentadas no trabalho. Ela registrava mentalmente os trechos mais críticos. À noite, em casa, ela digitava silenciosamente os trechos em espanhol em um TAND 1400 FD, usando um software de criptografia fornecido por seus manipuladores cubanos.
O texto cifrado era salvo em disquetes comprados inocentemente em uma loja de rádio local. Ela apagava os dispositivos após cada uso com kits de limpeza de dados comerciais para eliminar vestígios forenses. Ela destruía meticulosamente evidências de sua espionagem usando formatação de carga de profundidade e sobrescrita física de disco para que nenhum vestígio de suas pegadas de dados pudesse ser recuperado. Apesar de ter trabalhado com Marta Velasquez no início, em 1988 elas seguiram caminhos diferentes. O relacionamento foi encerrado por causa de uma disputa criada para garantir a compartimentalização operacional. A entrega secreta de Ana de seu tesouro de inteligência se misturava à vida cotidiana, nas salas de jantar de Distrito de Colômbia, sobre pratos de frango do General Tso em restaurantes chineses. Ana deslizava um envelope Manila contendo os discos criptografados pela mesa. Os mensageiros sentados à sua frente, que muitas vezes eram ilegais ou oficiais de inteligência sem cobertura diplomática, então transportavam os dados para a missão cubana em Nova York. De lá, caía nas mãos dos analistas da diretoria de inteligência. Ana até mantinha um número de pager dedicado, mais tarde rastreado até a delegação da Organização das Nações Unidas, Cuba, para receber atualizações operacionais, um canal seguro que ela acreditava ser impenetrável. As informações ultra-secretas que Ana Montes comprometeu foram devastadoras em seu escopo e sensibilidade. Uma das violações mais graves envolveu o comprometimento de detalhes sobre os satélites Stealth, altamente classificados do programa Misty Black, do Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos da América, com um custo estimado em 9 bilhões e meio de dólares. O programa utilizava tecnologia de camuflagem, deixando os satélites quase indetectáveis. Montes, tendo ganhado acesso a este programa sensível em maio de 1997, transmitiu detalhes para seus manipuladores cubanos. A perda das capacidades de vigilância de Misty causou grande dano, prejudicando esforços antiterrorismo e permitindo que adversários se tornassem mais cautelosos. O que é pior, acredita-se que os cubanos certamente compartilharam essa inteligência inestimável com a União Soviética e outras partes interessadas. Montes também tinha acesso irrestrito ao sistema SAFE, um banco de dados de compartilhamento de informações eletrônicas usado em toda a comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América. O sistema continha um quase ilimitado smorgasbord de segredos de várias agências de inteligência e defesa dos Estados Unidos da América, incluindo artigos e relatórios de inteligência brutos de analistas e coletores da Defense Intelligence Agency. Em dezembro de 1996, Ana Montes demonstrou ainda mais seu compromisso com Havana ao participar de um exercício de guerra classificado conduzido pelo Comando Atlântico dos Estados Unidos da América. A inteligência cubana a havia encarregado explicitamente de ir ao evento, antecipando que praticamente tudo o que acontece lá terá valor de inteligência. Montes relatou aos seus manipuladores os detalhes deste exercício, fornecendo insights sobre as estratégias e planejamentos militares dos Estados Unidos da América. No entanto, talvez seu papel mais insidioso tenha sido o de um agente de influência. Como rainha de Cuba, ela escreveu memorandos minimizando as ameaças cubanas, o que teve grande impacto ao redigir o primeiro rascunho do relatório de ameaça cubana à segurança nacional dos Estados Unidos da América para o Congresso em 1998. Seu maior poder era manipular, sugerir ou ignorar fatos em seus relatórios, direcionando assim os julgamentos interagências para favorecer a narrativa de Cuba. Tragicamente, seus vazamentos de inteligência também continham sangue. As informações que ela passou permitiram a um grupo rebelde guerrilheiro cubano, o Frente Farabundo Martí, para a Libertação Nacional emboscar a base militar salvadorenha em El Paraíso em março de 1987. O Boina Verde dos Estados Unidos da América, Gregory Fronius, um soldado das forças especiais que treinava o exército local, estava estacionado lá. O ataque do grupo guerrilheiro marxista levou à morte de Fronius, juntamente com até 69 soldados salvadorenhos. Montes visitou o acampamento em El Paraíso 2 vezes, a última apenas semanas antes do ataque.
É considerado certo que Montes entregou detalhes das medidas de segurança do acampamento aos cubanos. Como foi que uma pessoa com visões políticas tão anêmicas aos interesses de seu país pôde subir tão alto dentro do aparato de segurança dos Estados Unidos da América? Certamente havia sinais de alerta. Se sim, esses foram perdidos, ignorados ou encobertos. Apesar de sua oposição vocal à política externa dos Estados Unidos da América, Ana Montes subiu rapidamente nas fileiras de segurança, porque a avaliação inicial a pintou como a analista ideal. Além disso, os avisos subsequentes foram repetidamente ignorados. Sua verificação de antecedentes do FBI em 1979 para o Departamento de Justiça a elogiou como leal, muito moral e extremamente independente. 6 anos depois, quando ela foi transferida para a Defense Intelligence Agency, um ex-colega alertou os investigadores sobre suas visões desleais sobre a Nicarágua. Mesmo assim, a Defense Intelligence Agency ainda concedeu a ela uma autorização de segurança ultra-secreta provisória sem o benefício de qualquer teste poligráfico ou psicológico. Os investigadores também ignoraram 2 mentiras óbvias na aplicação. Ela nunca recebeu formalmente seu mestrado da SAIS em 1984 por uma taxa de matrícula contestada. Ela mentiu sobre o uso de cocaína, que usou até no máximo 1982. Montes admitiu essas mentiras em uma reinvestigação de 1991, mas foram atribuídas à indiscrição juvenil e nenhuma outra medida foi tomada. Em março de 1994, ela passou por um polígrafo de contra-inteligência da Defense Intelligence Agency, usando as técnicas de manipulação fisiológica ensinadas a ela por seus manipuladores cubanos anos antes. Foi 2 anos depois, em 1996, que um colega começou a perceber o comportamento incomum de Montes. O analista Reg Brown notou o desejo excessivo de Montes por acesso a reuniões sensíveis e, um dia, sua saída agitada de um briefing no Pentágono sobre o abate pela Força Aérea Cubana de 2 aviões de resgate dos irmãos. Uma revisão pessoal em 1997 absolveu Ana Montes novamente. Ana Montes parecia ser uma operadora suave, mas sua vida dupla teve um impacto extremo em sua saúde física e mental. Em 1997, após mais de uma década espionando para Cuba, ela foi tratada por ansiedade, depressão, insônia e crises de choro. Seus manipuladores cubanos eram sua única linha de vida e as pessoas em quem ela mais confiava. Com a proximidade do fim do milênio, seu motivo para se preocupar com sua vida de engano logo aumentaria. O FBI havia, por anos, estado à caça de um sujeito desconhecido ou um suspeito agente cubano infiltrado dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América. A investigação foi codinomeada de Blue Ran. Desde os anos 80 e 90, Fidel Castro parecia sempre ter conhecimento prévio das operações militares e de inteligência dos Estados Unidos da América em El Salvador, Nicarágua e Panamá. A inteligência cubana sempre parecia estar um passo à frente. A CIA enfrentou dificuldades persistentes em conduzir agentes cubanos e as operações de inteligência técnica misteriosamente cessaram após curtos períodos. Isso tudo sugeriu que os cubanos estavam sendo avisados. No final dos anos 90, parecia óbvio que existia algum tipo de espião dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América. Em 1994, o Blue Ran se expandiu para incluir analistas e investigadores do FBI, CIA, a Agência de Segurança Nacional, e estava se tornando uma das maiores caçadas a espiões na história da contra-inteligência americana. Apesar dos recursos sendo investidos, a investigação estava rendendo pouco em termos de resultados. A virada na investigação veio de uma direção inesperada. A irmã de Ana, Lucy, ainda trabalhava como tradutora do FBI em Miami, apoiando a investigação sobre a rede WASP, a rede de espionagem operada pela Diretoria de Inteligência a partir de Havana, compreendia pelo menos uma dúzia de operativos cubanos. A rede WASP
foi desmantelada pelo FBI de Miami em setembro de 1998, com a prisão de 10 membros. Isso foi considerado a maior desarticulação da rede de espionagem cubana em anos. A investigação rendeu uma grande quantidade de evidências, incluindo arquivos em disquetes e informações de mensagens de rádio interceptadas. O FBI também recuperou as chaves criptográficas que permitiram a decifração de comunicações compartilhadas pela rede de espionagem. Uma vez que a Agência de Segurança Nacional quebrou o código, eles foram capazes de ler anos de mensagens de alta frequência para e de Havana, incluindo centenas enviadas por e para um agente referido como agente S, ou Sérgio. Apesar deste grande avanço, a investigação pareceu estagnar, com o FBI não fazendo muito com o tesouro de inteligência que haviam descoberto. Frustrada com o lento progresso do FBI, no final de 2000, uma analista da Agência de Segurança Nacional chamada Helena Valdez se aproximou de uma pequena equipe do Esquadrão de Contra-Inteligência cubano da Defense Intelligence Agency, liderada por Scott Carmichael, com 3 peças de informação-chave. A primeira era que as comunicações transmitidas por rádio de ondas curtas pelo infiltrado poderiam ser captadas em uma parte significativa do leste dos Estados Unidos. A suposição natural era que o agente estava transmitindo dentro da área de Washington, Distrito de Colômbia, um foco de espionagem. Era uma suposição, mas eles consideraram uma aposta segura. A segunda descoberta foi que, em outubro de 1996, o laptop Tandy do agente Sérgio parou de funcionar, e então ele foi instruído a comprar um novo modelo Toshiba 405 CEs pelo preço de $2.000. Em Alexandria, existem uma dúzia de lugares com esse nome nos Estados Unidos da América, mas acontece que um deles está na Virgínia, dada a sua proximidade com Washington, Distrito de Colômbia, e que é o lar de muitos milhares de funcionários federais. Os investigadores estavam confiantes de que haviam triangulado a posição do espião, a terceira peça de evidência. Uma comunicação fornecida por Valdez sugeriu que o agente Sérgio visitou a base militar dos Estados Unidos da América em Guantánamo Bay por 2 semanas específicas em julho de 1996. Mensagens de rádio de ondas curtas revelam outra pista. Entre os cubanos e seu espião, era que o agente Sérgio tinha acesso ao sistema seguro de comunicação classificado, usado pelos investigadores da Defense Intelligence Agency. Agora acreditam que seu informante estava escondido em algum lugar dentro do prédio da Defense Intelligence Agency, localizado nos arredores de Washington, Distrito de Colômbia. Mas então, um erro crucial. Os investigadores presumiram que o agente Sérgio era um homem, afinal a grande maioria dos espiões são homens. Eles restringiram a busca a homens que atendiam todos os critérios. Junto com as pistas após mergulhar nos registros de viagem da Defense Intelligence Agency, descobriu-se que cerca de 100 pessoas haviam visitado Cuba, na janela de tempo de 2 semanas, quando cruzado com outros detalhes. Sobre o desconhecido, um nome se destacou para Carmichael, Ana Montes. Quando ele viu esse nome, de repente se lembrou de que a havia entrevistado alguns anos antes, em 1996, depois de questionamentos sobre suas opiniões políticas. Na época, o problema não foi considerado significativo o suficiente para prosseguir. 4 anos depois, Carmichael estava convencido de que havia encontrado seu espião. À medida que as evidências se acumulavam, o agente especial do FBI, Steve McCoy, iniciou uma investigação preliminar em outubro de 2000. Em meados de dezembro, a investigação de campo se intensificou, permitindo métodos de vigilância mais rigorosos. O FBI conduziu vigilância física por meses para estabelecer uma linha de base para as atividades e comportamento normal de Ana Montes. Eles notaram que Ana usava telefones públicos de forma suspeita, mesmo tendo um celular. Investigações revelaram que os números discados por ela eram direcionados para Nova York. Mais criticamente, o FBI obteve mandados permitindo uma busca em sua baia de escritório e entrada secreta em seu apartamento para procurar evidências. O que eles encontraram representou o prego final no caixão para o agente Sérgio. Investigadores encontraram dentro da carteira que Ana mantinha em sua estação de trabalho os cartões de chamada pré-pagos usados por ela ao discar nos telefones públicos.
Eles também acharam dígitos que formavam códigos de área. Havia também um número de pager de Nova York com código de área 917. O número de pager foi rastreado até agentes de inteligência cubanos na missão de Cuba, na Organização das Nações Unidas em Nova York. Em sua casa, agentes do FBI descobriram 11 páginas de documentos incriminatórios no laptop de Ana. Estes incluíam mensagens criptografadas entre ela e seus manipuladores cubanos que ela pensava ter excluído. O agente do FBI, Pete Lepp, descobriu outra peça importante de evidência. Um recibo de venda de 1996, mostrando que Ana havia comprado o exato modelo de laptop Toshiba mencionado nas mensagens cubanas, decifradas em uma loja confusa em Alexandria. A investigação ganhou nova urgência quando os investigadores souberam da iminente transferência de Ana para o Conselho Nacional de Inteligência na CIA. Essa posição prestigiosa teria dado a ela acesso ainda mais amplo a informações classificadas na comunidade de inteligência. Mais alarmante, Ana estava prestes, nas próximas 24 horas, a conhecer os detalhados planos de guerra dos Estados Unidos da América para a invasão do Afeganistão após o 11 de setembro. O diretor da Defense Intelligence Agency, Almirante Wilson, reconheceu o potencial catastrófico dessa informação cair em mãos erradas, tendo uma preocupação legítima de que Cuba poderia compartilhar esses planos, altamente sensíveis com o Talibã ou outros adversários. Decidiu-se que era hora de trazê-la. Na manhã de sexta-feira, 21 de setembro de 2001, apenas 10 dias após os ataques de 11 de setembro, Ana Montes chegou à sede da Agência de Inteligência de Defesa, como de costume, mas desta vez seu mundo estava prestes a desabar. Às 9h50, ela foi convocada para o escritório do inspetor-geral. O pretexto era inócuo. Algo sobre um pequeno problema com o cartão de ponto de um subordinado. Esperando na sala de conferências naquele dia, não eram oficiais da Inspetoria Geral que precisavam da atenção dela, mas agentes especiais do FBI, Steve McCoy e Pete Lepp. Ana percebeu imediatamente. Ela tinha sido pega e a confrontação estava prestes a começar, sabendo que ele tinha que jogar o jogo. McCoy começou a falar de modo vago sobre um possível agente infiltrado cubano. Dentro da Defense Intelligence Agency, Ana permaneceu resoluta, indo direto ao ponto. Ao perguntar se ela estava sob investigação, após a confirmação, ela solicitou um advogado. Com isso, o confronto acabou, durando apenas 4 minutos. Ana Montes foi presa por conspiração para cometer espionagem. Ela permaneceu estoica, sem mostrar emoção externa enquanto era calmamente escoltada para fora do prédio. A notícia de sua prisão chocou seus colegas. Os funcionários foram instruídos a não discutir a prisão com agências externas para evitar distrações da Operação Liberdade Duradoura, a resposta dos Estados Unidos da América ao 11 de setembro. Acusada de crimes passíveis de pena de morte, Ana contou inicialmente com um defensor público. Em menos de um mês, ela contratou Plato Caceres, um renomado advogado de defesa de Washington, Distrito de Colômbia, com vasta experiência em casos de espionagem de alto perfil, incluindo os de Eldridge Ames e Robert Hanson. A sensibilidade das operações comprometidas por Montes tornava as negociações de confissão cruciais, pois detalhes dos programas ultra-secretos não poderiam ser revelados em tribunal aberto. Em 19 de março de 2002, Caceres e sua equipe fecharam um acordo com o Departamento de Justiça. Ana Montes se declarou culpada em tribunal federal por conspiração para espionar. Para evitar a possível pena de morte ou prisão perpétua, ela concordou em cumprir 25 anos e, mais importante para os federais, submeter-se a um completo interrogatório. Em 16 de outubro de 2002, Ana Montes compareceu perante o juiz Ricardo Urbina do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América para a sentença. Ela não se desculpou ao ler uma declaração que buscava explicar suas motivações e justificar suas ações. Obedeci minha consciência em vez da lei.
Acredito que a política do nosso governo em relação a Cuba é cruel e injusta. Senti-me moralmente obrigado a ajudar a ilha a se defender dos nossos esforços para impor nossos valores e nosso sistema político a ela. Durante a sentença, o Estado retratou Ana como a hipócrita suprema por condenar a decepção enquanto reivindicava um alto padrão moral. O juiz Urbina rejeitou suas racionalizações açucaradas e impôs a sentença acordada de 25 anos. Mesmo com recomendações para confinamento de segurança mais branda, Ana foi alocada na unidade administrativa do Centro Médico Federal Carswell, em Fort Worth, Texas. Essencialmente, esta é uma instalação supermax reservada para prisioneiras consideradas as mais ameaçadoras e perigosas da nação. Suas companheiras de cela incluíam terroristas da Al-Qaeda, assassinas em série e traficantes de drogas. O processo de interrogatório começou quase imediatamente e durou 7 árduos meses. Transportada diariamente da cadeia do condado de Orange, na Virgínia, para o escritório de campo do FBI em Washington, Montez enfrentou equipes de interrogadores de todas as principais agências de inteligência dos Estados Unidos da América. Montez enquadrava sua cooperação como uma necessidade dolorosa, chamando o ato de trair seus amigos cubanos de uma forma de tortura e alegando que lhe faltava a coragem para tirar a própria vida. Apesar de ter algumas convenientes falhas de memória, Ana Montes, na maior parte do tempo, cumpriu sua parte do acordo, fornecendo informações extensas sobre seus manipuladores cubanos, detalhando seu ofício e muitas viagens a Cuba, incluindo a identidade de sua recrutadora e co-conspiradora Marta Velásquez. O destino de Marta se desenrolou de forma distinta. Marta Velásquez fugiu com seu marido diplomata sueco para Estocolmo em 2002. Lá ela ainda vive abertamente hoje, desfrutando da proteção proporcionada a ela pela política da Suécia contra a extradição de residentes acusados de espionagem. Ana manteve correspondência com sua irmã Lucy durante seu encarceramento, mas nunca expressou arrependimento ou reconheceu qualquer erro. Em carta para seu sobrinho de 17 anos, em 2010, Ana mostrou poucos arrependimentos, justificando sua espionagem ao afirmar que as políticas dos Estados Unidos da América quanto à América Latina eram muito injustas. Ela apresentou sua traição como um imperativo moral, dizendo: algumas coisas na vida valem a pena ir para a prisão, ou valem a pena fazer e depois se matar antes de ter que passar muito tempo na prisão, que é a minha preferência pessoal. No dia 6 de janeiro de 2023, após cumprir 21 anos, 3 meses e 19 dias, Ana Belém Montes saiu livre, sujeita a 5 anos de liberdade condicional supervisionada. Ela pegou um voo só de ida para San Juan, Porto Rico, escoltada por um marechal dos Estados Unidos da América. A família de Ana emitiu uma declaração pública na época condenando suas ações traiçoeiras e renegando o que ela havia feito. Fiel à sua forma, Ana continuou a evitar responsabilidade pessoal após sua libertação. Ela disse por meio de uma declaração emitida por seu advogado que pretendia viver uma existência tranquila e privada em Porto Rico. Isso ela parece ter conseguido vivendo como uma heroína e mártir em sua comunidade. Ela continua expressando sua oposição ao embargo dos Estados Unidos da América contra Cuba e apoia os esforços de recuperação de desastres naturais em Porto Rico. Ana Belém Montes é considerada uma das espiãs mais danosas da história dos Estados Unidos da América. Diferente daqueles motivados por ganância ou coerção, ela era uma verdadeira crente na justiça de sua causa. O dano que ela causou foi além dos segredos roubados. Ao moldar avaliações de inteligência e recomendações de políticas internas, ela efetivamente desviou a atenção americana das legítimas ameaças cubanas. A história de Ana mostrou o quão vulneráveis até mesmo os sistemas mais seguros estão à traição humana. Como é tão frequentemente o caso, as ameaças mais perigosas não vêm de inimigos externos, mas de dentro das próprias instituições. Por 16 anos, ela foi a rainha de Cuba, governando a inteligência americana com uma aliança secreta à Havana. Sua coroa caiu, mas o dano que ela causou à segurança nacional americana
e a do mundo ocidental ecoará por décadas.